Certa vez, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, revelou a um jovem pastor chamado Timóteo como que seria o comportamento das pessoas no tempo do fim. O texto é de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, em que fala sobre a extrema corrupção dos últimos dias. O texto diz assim: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis, em que vai ser muito complicado o trabalho da fé cristã. Os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, egoístas. E nunca se viu em toda a história da humanidade uma geração tão narcisista quanto a geração atual. Pessoas egoístas que têm um senso de grandeza, não conseguem ver os seus próprios defeitos, pessoas que não têm empatia com o próximo, pessoas que querem o tempo todo atenção, que as pessoas literalmente se curvam diante delas. São pessoas extremamente difíceis de relacionamento, acabam manipulando as outras pessoas para conseguirem o que elas querem, só pensam em si mesmos. Então, olha o que o texto está dizendo. Homens amantes de si mesmos nos últimos dias, exatamente. O que mais se tem falado hoje em dia entre os psicólogos é o transtorno de personalidade narcisista. E como que é complicado lidar com essa gente. Depois diz aqui avarentos, que são pessoas apegadas ao dinheiro, extremamente apegadas ao dinheiro, não são generosos, são presunçosos, convencidos, têm uma opinião muito positiva de si mesmos. Eles não admitem falhas. Aqui diz soberbos, ou seja, arrogantes, blasfemos, que faz declarações absurdas sobre Deus, que amaldiçoam a Deus e tudo aquilo que se refere a Ele. Desobedientes aos pais, são crianças que não obedecem de forma alguma a ordem, a liderança dos pais dentro de casa. Tudo isso nos últimos dias. Ingratos, sem gratidão pelo que têm, estão sempre murmurando, sempre reclamando de tudo. Ímpios, que não têm piedade, que desprezam a Deus. Sem afeição natural, ou seja, sem amor pela família, amor pelo próximo. Irreconciliáveis, são pessoas que não perdoam, que o tempo todo manipulam ali situações para vingar. É algo terrível. Caluniadores, ou seja, são pessoas maledicentes, que falam mentiras dos outros. Sem domínio próprio, ou seja, desequilibrados, completamente desequilibrados na alma. Cruéis, pessoas más. Inimigos do bem, maus. Traidores, infiéis. Não são leais. Não são leais nem a Deus nem ao próximo. Depois diz que são precipitados, ou seja, imprudentes, apressados. Pessoas impulsivas. Soberbos, arrogantes. Depois diz que mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Se dá certo, se está me fazendo feliz, se está me dando lucro, faz sucesso, a verdade é determinada por isso, pelo bom êxito. Então, eles querem isso, eles querem aquilo que dá certo. Tudo que se faz é com a finalidade de se obter o prazer. São pessoas que são viciadas no prazer, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Então, o conselho de Paulo é se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas já determinaram o seu caminho. Elas não querem saber de Deus. Esse comportamento é o comportamento de pessoas que negam o Pai e o Filho, que negam a Cristo como Senhor e Salvador. Então, aqui continua dizendo o texto, esses são aqueles que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Paulo não falou isso à toa.
Olha como é que é o comportamento dessas mulheres. Elas se deixam levar por toda espécie de desejo, elas querem o prazer. Estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então, são pessoas que buscam conhecer sobre a vida, sobre a espiritualidade, mas não conseguem chegar ao verdadeiro entendimento do conhecimento de Deus. Isso é muito revelador. Estes também resistem à verdade, ou seja, a Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. A mente dessas pessoas é completamente depravada, é maliciosa, são reprovados na fé, ou seja, as provações da vida não as amadurecem espiritualmente, não conseguem amadurecer. No final, todos vão ver que essas pessoas são insensatas. São pessoas que não têm um bom comportamento, não são pessoas que têm a essência de Cristo, não carregam o evangelho, mas carregam outras filosofias, outros ensinos e procuram viver em relação a esses conceitos. Essa é a revelação que o apóstolo Paulo ele viu dos dias atuais. As pessoas vão ser assim. Cuidado com essas pessoas, não se assentem à mesa com elas, não compactuem dos seus planos, estejam reprovando a conduta dessas pessoas, para que vocês não venham a se misturar e acabar compactuando com aquilo que eles fazem e prejudicar o avanço do reino de Deus, o desenvolvimento do evangelho na terra, porque o objetivo desses homens cruéis é sempre, o tempo todo, ficar pisando nos sinceros e fazer com que você não enxergue a verdade de Deus na vida dessas pessoas. Os cristãos precisam ser mais prudentes, precisam equilibrar a prudência também com a simplicidade de coração, para que não venham ser enganados, para que não venham cair nessas armadilhas causadas por esses homens fraudulentos, por esses homens malignos que o tempo todo tentam perseguir a Igreja de Cristo.